Vocês estão bem? Espero que sim. Lembram que a semana passada eu falei que o nosso tema agora é matemática no seu cotidiano, no nosso cotidiano, né? Que está presente em tudo. Então, o nosso subtema dessa semana que nós vamos trabalhar é supermercado. Como eu já disse no vídeo anterior, a matemática está presente em muita coisa no supermercado e eu queria focar num ponto principal com vocês, na porcentagem. Quando vocês chegam no supermercado, agora principalmente com essa pandemia, a gente tem que procurar muito desconto, a gente tem que fazer a listinha de tudo que a gente precisa comprar, para não comprar mais nem a menos, e procurar também os lugares que estão mais baratos, nem só em relação ao mercado, mas em relação a tudo. Se tem um determinado produto em um mercado que é R$10, em outro mercado o mesmo produto custa R$8, então é claro que eu vou ter que ir no outro, né, para mim economizar. E às vezes a gente chega num mercado, em algum lugar, e tá lá o valor. Pague à vista e receba 5% de desconto. Tal produto teve um acréscimo de 2%, que quer dizer um aumento, né? Um acréscimo. Ou teve um desconto de 1%. Quanto é que corresponde esse dinheiro em espécie? A gente tem que ver realmente quanto é que eu vou estar tendo de lucro ou quanto é que eu estou tendo de prejuízo a mais. Essa é a porcentagem. Porque às vezes a gente pode imaginar assim, tá dizendo 20%, a gente imagina que é R$20, não é? E não é. Esses 20%, ele é a taxa em percentual, não é o valor unitário de quanto é em espécie, enquanto é em dinheiro. Então, a gente precisa saber o cálculozinho de porcentagem. Não sei se vocês já estudaram sobre isso, mas se já tiverem estudado, venham dar uma relembrada. Se ainda não tiverem estudado, espero que vocês consigam pegar essa técnicazinha que eu vou ensinar agora para vocês, tá bom? Vou colocar aqui um pequeno vídeo explicando, viu? Espero que vocês entendam. Vamos lá, pessoal? Vou fazer aqui um videozinho tentando explicar para vocês o cálculo de porcentagem. Porcentagem nada mais é do que uma fração. Por exemplo, x%, o valor por cento, é igual a x sobre 100. Por isso, porcentagem, por cento. Por exemplo, 20%, ele não quer dizer esse valor aqui, ó, 20, exatamente. Ele é o mesmo que 20 sobre 100, que é o mesmo que 0,2. Entenderam que esse valor aqui, ele não é 20. Ele é 20 sobre 100, que é o mesmo que 0,2. A porcentagem, ela é uma fração. Esse valor aqui, ele é a taxa percentual. E esse daqui é o valor unitário. É importante que a gente saiba o valor em porcentagem, a taxa percentual e também o valor unitário. Para transformar de porcentagem para valor unitário, a gente divide por 100. Ao contrário, quando está na taxa unitária, para transformar em taxa percentual, a gente faz o quê? Multiplica por 100. Então, de taxa percentual para valor unitário, divide por 100. Do valor unitário para a taxa percentual, multiplica por 100. Um cálculozinho em porcentagem que eu sempre uso é a regrinha de 3. Por exemplo, a gente vai no mercado
Aí tá lá que um produto ele custa R$100 e ele teve um acréscimo de 30%, vamos dizer. Quanto é que eu sei qual é esse valor aqui? Aí eu vou lá, ó, para minha regrinha de 3. R$100 aqui, ele corresponde ao quê? A 100%, porque é o meu valor total. O meu valor total é R$100. Então, 100%. E aqui, ó, o que aumentou foi 30%. Então, 30%. E aqui eu quero descobrir qual é o valor depois desse acréscimo. Então, ó, eu ponho X. Como funciona a regrinha de 3? A gente multiplica sempre, ó, cruzado. Esse multiplica por esse e esse aqui multiplica por esse. X vezes 100 vai dar 100x. Por quê? Porque sempre que a gente multiplica uma letra por um número, vai dar a letra e o número. Então, 100 vezes x vai dar 100x. 100 vezes 30 vai dar 3.000. A gente pode fazer aqui agora, ó. Como é que a gente vai resolver esse probleminha agora? X é igual a 3.000. Agora a gente tem que separar o número da letra. Como é que a gente faz isso? O 100 aqui ele está multiplicando, então ele vai passar para o outro lado dividindo. Por quê? Porque o inverso da multiplicação é a divisão. Então, se ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Risca os zeros. 30 dividido por 1 é igual a 30. Então, sabemos, ó, que houve um aumento de R$30. Então, se o produto custava 100 e teve um aumento de R$30, então ele passou a custar 130. Aí você deve estar falando, professor, então é fácil, eu já sei que ele aumentou R$30. Esses 30% corresponde a R$30. Então, se o produto aumentar mais uma vez, ele vai custar 160. Não é que você está imaginando isso? Só que não é. Lembram que eu falei que esse valor aqui, ó, ele não corresponde a ele é o quê? Uma fração. Então, esses 30 aqui não corresponde a 30, corresponde a 0,3. E aqui, ó, quando a gente fez a conta, 30% de 100 é 30. Só que 30% de 130 não é 30. Então, a gente, ó, vai fazer aqui a continha. A gente tem que prestar bem atenção nisso. Porque agora a gente já está fazendo em cima do 130. Então, não vai lá colocar, ó, o produto custava 100. Teve um aumento de 30%, passou a custar 130. Se ele sofrer mais um aumento de 30%, quanto vai custar? Aí a gente já vai lá e fala 160, e não é, a gente tem que calcular para saber direitinho. Vamos lá ver quanto que vai dar? Ó, 130 agora é o que corresponde aos 100%. Lembram que deu 130? Então, 130 é o valor total. Então, ele é 100%. Aqui eu quero saber o novo valor que vai ficar. E aqui eu coloco o 30, que foi o que aumentou em porcentagem, os 30%. Multiplico novamente cruzado. 100 vezes x, que vai dar 100x, que já sabemos que a letra multiplicada pelo número vai dar a letra e o número. E o 130 por 30, que vai dar 3.900. O que é que a gente faz agora? Se está multiplicando, ó, nós temos que separar a letra do número. Letra para um lado, número para o outro lado, porque não pode ficar junto letra e número. Então, se o 100 aqui, ó, para separar da letra, ele está multiplicando, ele passa novamente o quê? Dividindo, porque é o inverso da multiplicação, é a divisão.
Do mesmo jeito que o inverso da subtração é a diminuição. Se você está somando, você passa por outro lado diminuindo. Mas como aqui a gente está falando de multiplicação, então ele vai passar por outro lado dividindo. X é igual a, elimina os zeros, 39. Então, esse produto aqui, ele não vai custar 160, ele vai custar 169. Então, a gente tem que ficar, de olho nisso. O mesmo jeito é com desconto. Você tem que saber, do número que você está falando. Se eu pegasse o 100 e de cara eu já fosse com o 60%, realmente iria dar 160. Só que aqui eu já estava falando de 30% dos 130. Conseguiram entender? Então, pessoal, na aula de hoje eu vou deixar essa explicaçãozinha básica para vocês. Eu uso regrinha de 3 em muitos cálculos matemáticos. Eu gosto muito dessa regrinha de 3. Me digam aí nos comentários se vocês conseguiram entender, se vocês gostaram dessa explicação com a regrinha de 3, se vocês já conheciam ou como que vocês fazem, se é de outro jeito. Mas me digam aí se deu para entender, tá bom? Amanhã a gente volta falando um pouquinho mais de porcentagem no supermercado, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e tenham entendido. Até amanhã. Deixem aí nos comentários, tá bom? Falando o que vocês acharam e se já sabiam essa regrinha. Beijos!